Fala pessoal, tudo bem? Começando aí mais um vídeo, o segundo de uma série de 4, onde a gente vai abordar os setups da média de 9 do Léo Williams. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre o setup 9.2, explicar para vocês na prática como é que funciona na ponta da compra e também na ponta da venda. Lembrando que sempre aqui logo abaixo de mim tem um disclaimer falando que não é recomendação de investimento, sendo apenas o vídeo de caráter educacional. Então vamos lá, compartilhando a tela aí com vocês. Eu fiz um desenho aqui no TradingView para mostrar de forma mais simples aqui como é que funciona o 9.2. Então vamos lá. Basicamente, quando a gente fala do 9.2 de compra, a gente precisa que a média exponencial de 9, aqui representada em rosa, esteja subindo e a gente vai montando nossa pernada de alta, né? E a partir desse setup daqui, a gente tem o que chamamos de candle referência, que basicamente é o maior fechamento da nossa pernada de alta, no caso aqui na ponta da compra, né? Então a gente aqui teve um fechamento nessa região. Acabei não desenhando as sombras, né? Mas aqui serve apenas como um caráter ilustrativo. Então, o fechamento aqui nessa máxima, o fechamento aqui e esse outro fechamento. Então, desses daqui, qual seria o candle referência? Basicamente, esse daqui, que é o maior fechamento dessa pernada de alta. Dado isso, que a gente tem nosso candle referência, desenhar aqui um Rzinho, nosso candle referência é esse daqui. Então, dado isso daí, a gente marca a mínima, considerando também a sombra, né, no caso, a mínima desse candle. Então, nesse caso daqui, a mínima dele foi praticamente a abertura, né? E a partir do momento que a gente tiver um candle que feche abaixo dessa mínima, tendo seu fechamento abaixo dela, a gente teria aí armado um 9.2 de compra. E como é que funciona o seu trigger? Basicamente, rompimento da máxima desse candle com o stop abaixo da mínima. Só que existe um detalhe aqui, quando a gente acaba fazendo essa alteração, quando a gente arma o setup, na verdade, esse trigger pode ser mudado, dado que a gente já tem aqui o configurado 9.2, deixar assim dessa forma, e a partir do momento que a gente não rompe e ativa, rompendo a máxima desse candle, a gente vai fazendo a mudança do trigger para as novas máximas que vão se formando. Nesse caso aqui, a gente teve uma nova máxima aqui, então a gente coloca, né, o ponto de entrada para o rompimento dessa máxima com stop abaixo dessa mínima. Então, a partir do momento que a gente tem um candle rompendo essa região daqui, ou até mesmo violando, depende do seu modelo, né, da forma que você opera, rompeu a máxima, a gente ativaria o setup para a gente ver aí a continuação do movimento de alta. Basicamente funciona dessa forma. E a parte da venda é a mesma coisa, só que ao contrário, né? A gente leva em consideração o candle referência, o menor fechamento da pernada de baixo. Então a gente tem aqui esse fechamento, consegue ver um fechamento um pouco menor, esse daqui e esse outro. Então, dessa pernada de baixo aqui, nosso candle referência acaba sendo esse daqui, que tem o menor fechamento. Dado isso, a gente marca a máxima do candle aqui nessa região e rompendo, deixa eu marcar de outra forma, tendo um fechamento acima dessa máxima, a gente armaria aí um 9.2 de venda. Então, a partir do momento que a gente fez esse movimento daqui, armou um 9.2 com start no rompimento da mínima desse candle e o stop acima da máxima. E aqui vale o mesmo em relação à mudança do trigger do ponto de entrada. Então, a partir do momento que a gente não rompe essa região daqui, teria a mudança do trigger para cá com o stop mudado também para a máxima desse candle. Então, lembrando que a média exponencial ela tem que estar acompanhando os preços e, no caso aqui da venda, apontando para baixo, né? Então, vamos lá para um exemplo que eu acabei separando. Eu deixei aqui na ponta da compra, nesse papel mesmo, em BRAP, o 9.2 de exemplo, e também separei outro na ponta da venda. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vê o 9.2 nesse dia aqui, deixa eu ver... Dia 26 de 21, né? 26 de novembro de 2021. A gente tem uma pernadinha aqui de alta. E dentro dessa pernada de alta, o maior fechamento acabou sendo do dia 25 de novembro. Esse candle aqui. Esse seria nosso candle referência. E a partir do momento que a gente tem um fechamento abaixo dessa mínima, a gente tem um 9.2 de compra armado. O nosso fechamento foi aqui, nos 21,76, e o rompimento da máxima desse pregão ativaria esse setup
com o stop na mínima. Então, a partir daqui, a gente rompeu, né, essa máxima, ativou o setup, teria um stop aí aproximado de 2,5%, 2,30%, e aqui também a gente consegue observar um fundo duplo, né? Então, consegue ter como alvo essa região aqui dos 23,75. Então, a gente teria um stop aí próximo de 2,5%, para um alvo ali em cima de mais de 8%. Então, tem uma relação risco-retorno bem interessante. E logo aqui, no pregão do dia 3 de dezembro, praticamente atingiu aí, né, sendo apenas 5 pregões aí para acompanhar, para bater nessa região de alvo. Então aqui a gente tem um 9,2 de compra como exemplo, lembrando aí, fechamento abaixo da mínima do candle referência, e eu também separei na ponta da venda, in natura, que inclusive está acontecendo agora. A gente tem um 9,2 de venda aqui, a gente tem essa pernada de baixa, e dentro dessa pernada de baixa, o menor fechamento é esse candle aqui. Deixa eu colocar outra seta. Esse candle aqui é o menor fechamento, deixando aqui no 21,63 e esse outro aqui 22,11. Então, dado que a gente tem um menor fechamento esse dia aqui, esse candle do dia 10, o rompimento o fechamento acima de sua máxima ativaria aí um 9,2 de venda. Então a gente fecha aqui no dia 11 e não perde a mínima dele. Então a mudança de trigger vem para cá. A gente tem um 9,2 armado em andamento, né? E a partir do momento que a gente rompe a mínima aqui do dia 12 de janeiro, ativaria esse setup para a gente ver a continuação do movimento de queda. Então, por enquanto, não perdeu essa região de mínima e está negociando aí, deixando um inside bar, né? Então, a partir do momento que a gente perde aqui os 22,57, ativaria o 9,2 de venda com stop acima da máxima para ver a continuação desse movimento de queda, tá bem? Lembrando aqui, ó, a média exponencial de 9, que eu deixei aqui em rosa, ela está acompanhando os preços e está descendente. Então, é um detalhe que vale muito a pena ser observado, tá bem? Então por hoje é isso. Convido vocês aí que não conhecem ainda o TC, baixar o nosso aplicativo que está aqui do lado, no QR Code, na Apple Store ou também no Google Play, tá bem? Deixar logo na descrição também um cupom de desconto para o nosso plano Master de 20%. E para vocês ainda que não seguem minhas redes sociais, deixar logo aqui abaixo, dentro do TC, do Instagram e também do Twitter. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e também deixar um like, tá bem? Então por hoje é isso, vejo vocês aí na próxima semana pra gente continuar essa série de vídeos abordando aí o 9.3 e 9.4 de compra e também de venda, tá bem? Um abraço, valeu, tchau, tchau.